A ideia desse vídeo é te mostrar todo o meu sistema de produtividade que eu considero simples e que me ajuda a me manter produtivo e organizado, priorizar as minhas tarefas e acompanhar os meus projetos, capturar as ideias no decorrer do dia sem estresse, me manter por dentro dos eventos e reuniões que eu tenho e organizar os meus arquivos digitalmente de forma segura e eficiente, tanto arquivos quanto fotos. E aí, fala comigo, bom ou não? Meu nome é Lincoln Lohan e aqui nesse canal a gente fala dos métodos e das ferramentas para a gente crescer sempre. E aqui nesse vídeo a ideia é te navegar aqui com você dentro de todos os meus sistemas, tudo que eu uso para me manter produtivo. E obviamente esse sistema não fui eu que inventei, foram pegando coisas de várias pessoas como Ale Vidal, Matt D'Avella, Thomas Frank, vários outros vídeos e técnicas de produtividade, de ferramentas que eu amo assistir, é por isso que eu produzo eles. Eu peguei tudo isso e fui juntando e fui testando e acabei desenvolvendo uma coisa que funciona para mim. E a ideia é eu te mostrar isso aqui, não exatamente como você vai montar o seu, eu posso fazer isso em outro vídeo, mas a ideia é mostrar o que eu faço e quem sabe na medida que eu vou explicando as coisas que eu faço e por que eu faço, você não tem algumas ideias e implementa no seu sistema também. Porque no fim das contas o seu sistema não vai ser o sistema do Lincoln, do Matt D'Avella, do Thomas Frank, do Pinho ou de qualquer outra pessoa. Vai ser um sistema que você vai juntar pedaços que te interessam de cada um dos sistemas e vai implementar no seu. Então eu quero muito mostrar o meu sistema para vocês. E a gente começa com o meu sistema, no coração do meu sistema, que é o aplicativo que eu mais falo aqui nesse canal, que é o TickTick. O TickTick entrou na minha vida depois de eu ter passado por vários aplicativos de produtividade. Já usei o Google Tasks, Todoist, Asana, nem sei, já usei tanto aplicativo de produtividade, de tarefas, porém, quando eu conheci o TickTick, ele simplesmente mudou tudo para mim. Eu considero ele um aplicativo muito simples, né, e minimalista, apesar de ter várias funções ali que você habilita ou desabilita, fazendo a sua interface ficar mais cheia ou mais vazia. Você tem tags, listas personalizadas, filtros personalizados se você quiser uma coisa mais complexa, mas para o meu uso, como eu gosto de umas coisas mais simples, eu tenho poucos projetos e apenas trabalho com as tarefas ali e crio subtarefas de acordo com a necessidade de cada projeto. Então acaba que esse sistema acaba ficando muito simples para mim e muito legal porque ele é um aplicativo simples. E além do mais, o TickTick ele sincroniza com várias outras ferramentas que eu uso, como por exemplo o Spark Mail, que eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo, e também o Google Calendário. Mas vamos aqui para dentro do TickTick só para vocês terem uma ideia de como eu utilizo. Se você quiser uma coisa mais a fundo, eu tenho um guia completo de como configurar o seu TickTick da forma mais produtiva possível, obviamente, na minha opinião, e te dou várias ideias de como configurar isso dentro do TickTick. Porém, aqui no TickTick a gente tem tudo que tem um aplicativo de tarefas, né? A gente tem as tarefas de hoje, amanhã, próximos 7 dias, e todas essas listas você consegue adicionar mais coisas, né? Tarefas que estão atreladas a você, né? Atribuídas a você, tarefas que você concluiu ou não, e tem várias configurações que você consegue fazer no TickTick para ele ficar simplesmente seu. Das funções que eu mais gosto do TickTick, né? Além de colocar as tarefas aqui no dia, são a priorização, que é tudo que todos os aplicativos de tarefas têm hoje em dia. Eu gosto muito do caixa de entrada, porque é um sistema que eu uso também. Então, toda vez que eu tenho uma ideia, eu tenho vários atalhos, né? Então, no Mac aqui, quando eu estou no computador e tenho uma ideia, eu coloco Ctrl+Shift+A e já aparece essa tela aqui para mim, onde eu simplesmente escrevo aqui a minha tarefa. Então, se eu colocar aqui teste de tarefa, ele vai aparecer aqui para mim já na caixa de entrada. E essa caixa de entrada serve como um filtro para mim. Toda vez que eu tenho uma ideia, eu tenho alguma coisa que eu tenho que fazer, vocês podem ver aqui, ó, quase nada disso aqui está datado, foram ideias que eu tive no decorrer dessa semana, que eu vou colocando aqui. E aí, quando eu estiver ali no momento que eu estou me organizando, eu simplesmente coloco datas e vejo se essa tarefa ainda faz sentido. Outra forma que eu uso também, eu já mostrei em outros vídeos, eu simplesmente falo com a Siri, eu falo Siri, e falo adicione uma tarefa, me lembre de pendurar roupa amanhã. Ela já vai adicionar a tarefa no TickTick com a data para amanhã. Então, essa caixa de entrada é muito surreal para mim no TickTick. Outra coisa bem legal aqui do TickTick, por exemplo, são essas abas laterais aqui que eu uso como projetos, áreas da vida, vamos dizer assim. Você pode usar como um projeto, desenvolvimento de site ou criar um canal no YouTube, etc. Mas eu uso como áreas da vida, que é a minha área pessoal, minha área de trabalho, e eu coloco aqui o meu canal no YouTube. Então, acaba que cada uma dessas listas eu tenho várias tarefas dentro. Vocês podem ver aqui no par de malas, eu tenho várias tarefas, ideias de vídeo que eu tenho no par de malas. Na Lincoln Lohan, eu também tenho a mesma coisa. Na aba trabalho, eu também tenho os meus trabalhos. Então, cada hora que eu tenho uma tarefa que é relacionada ao freela que eu faço, eu coloco dentro dessas listas. Isso aqui é muito interessante porque o TickTick ele também tem o Pomodoro embutido dentro do programa. Então, se eu vim aqui em cima, eu consigo vir aqui no cronômetro e colocar Pomodoro, e aí eu consigo atrelar o meu tempo de foco com uma tarefa.
e aí eu coloco começar, eu configurei para 50 minutos, e aí ele vai começar a contar aqui de trás para frente 50 minutos até eu acabar. Essa técnica Pomodoro é muito interessante, eu falo sobre ela também nesse vídeo aqui que tá aqui no card, tá? Depois que eu fiz o Pomodoro, eu consigo vir aqui nessas estatísticas, né? Eu clico aqui na minha foto, clico em estatísticas, e vai abrir essa tela aqui do TickTick, onde eu tenho tudo sobre o meu sistema de produtividade, né? Quantas tarefas eu fiz hoje, quantas horas de foco eu já tive hoje. Se eu vim aqui tem um total de tarefas que eu já fiz no TickTick, então vocês podem ver que eu já tenho quase 1000 dias como usuário do TickTick, quantas eu completei, quantas tarefas, né? Se eu vim aqui em tarefas, tem um detalhamento mais legal aqui, né? Tipo, na semana, quantas tarefas eu fiz em cada uma dessas áreas que eu criei. Isso aqui é muito surreal você ter todos esses detalhes. E em foco aqui você pode ver também quantas horas eu foquei essa semana, esse dia, e como que está a distribuição no meu dia a dia com o TickTick. E para vocês verem que eu realmente gosto do TickTick, eu já tenho 1645 horas logadas no TickTick de foco. Então, assim, realmente é um aplicativo que eu uso e amo muito. O TickTick também tem outras funções que eu não uso muito, mas, por exemplo, a matriz de Eisenhower, que é um método também de produtividade que tem entre os quadrantes, né? Urgente, importante, não urgente, importante. E aí ele faz essa separação de acordo com a prioridade e a data que você colocou na sua tarefa. Então, como eu disse para vocês, é um aplicativo que, ao mesmo tempo que você pode ser muito simples com ele, o que eu considero que eu faço, que é basicamente ter listas para áreas da minha vida e tarefas simples ali com datas, você também pode ter uma coisa super complexa como vários sistemas de produtividade dentro dele, e é por isso que eu gosto muito, muito do TickTick. E é basicamente isso, sempre que eu tenho tarefas, ideias novas, quando eu tenho que organizar meu dia, quais as tarefas que eu tenho que fazer no dia, quando que eu tenho que entregar alguma coisa, tudo vem aqui para dentro desse meu sistema de TickTick. Outra coisa legal é que ele é integrado com o Google Calendário, então quando alguém marca uma reunião comigo, ele vai aparecer, por exemplo, aqui dentro do meu TickTick, como se fosse uma tarefa. Por exemplo, amanhã tem um evento no meu calendário que é o aniversário do meu sogro, então ele já aparece aqui com um Gzinho do Google, porque ele é uma tarefa que está no Google, que vem para o meu TickTick. Então, dentro do sistema do TickTick, eu tenho tudo que eu preciso. Outra coisa super interessante no TickTick também é a aba Hábitos. Aqui na aba Hábitos você consegue, por exemplo, ó, eu já arquivei vários hábitos que eu já fiz, porém, se você tem hábitos aqui ativos, você consegue criar hábitos aqui no TickTick e configurar ele com diversas funções. Então, por exemplo, você pode colocar aqui a frequência, quando ele começa, que hora que você vai receber o lembrete. E quando você vai no celular, você tem mais opções ainda de configurações de hábito. Então você consegue criar várias coisas aqui dentro do hábito e você consegue ver aqui quantos %, por exemplo, aqui embaixo, você completou do seu hábito no mês, a sua melhor sequência, quantas vezes você já está indo seguida, por exemplo, no meu caso da academia, e quantas vezes eu fui no total me exercitar. E você pode criar vários tipos de hábitos com várias configurações aqui dentro do TickTick também. Então ele tem aí para mim tarefa, calendário, hábito e os meus projetos. E eu não vou estender aqui demais, porque eu tenho uma playlist aqui do Dominando o TickTick, onde eu ensino você a configurar hábitos, eventos e até mesmo um vídeo completo, super completo, com o guia do TickTick, para você configurar ele do início ao fim. Você pegou ele zerado e você cria todo um sistema de produtividade até o final do vídeo. Então, recomendo muito que você assista esse vídeo, porque ele vai te dar tudo o que você precisa sobre o TickTick. O segundo item do meu sistema é um item para anotações. Então é basicamente tudo que eu anoto, se eu preciso estudar, se eu preciso ter uma anotação rápida ou algumas ideias que precisam ser mais elaboradas, eu não coloco no TickTick, apesar dele ter uma função de notas dentro dele. Porém, eu utilizo o Apple Notes e ele é simplesmente surreal. Ele foi um aplicativo, eu já testei Evernote, já testei aquele do Google e nenhum deles funcionou para mim. E aí foi quando eu comecei a utilizar o Apple Notes, que ele é simplesmente simples, eficaz e tem tudo que eu preciso no quesito de formatação de texto, porque eu também não faço notas muito avançadas. Até porque eu já até tentei utilizar o Notion também para pegar notas, mas ele é muito complexo. Então eu voltei para o Apple Notes porque ele, para mim, é simplesmente surreal. Uma das coisas mais interessantes que eu acho do Apple Notes é que aqui no computador, se eu precisar anotar uma coisa rápida, eu simplesmente arrasto meu mouse aqui para o canto, ele já abre a minha nota aqui e eu simplesmente anoto. Isso aqui é porque eu já tinha uma nota anotada, então ele já puxa a última nota que eu tenho no meu Quick Notes. Então, e o que eu anotei foi isso aqui. Às vezes a gente só precisa de alguns anos para saber que tomamos a decisão certa hoje. Já teve aquele sentimento que é normal na vida? Você está fazendo uma parada hoje, mas você não sabe se vai dar certo. Mas aqui uns anos você se agradece por ter feito aquilo algum tempo atrás. E isso é muito surreal. Então, hoje você não sabe o impacto que o que você está fazendo vai ter na sua vida no futuro, e eu acho isso muito forte. Mas basicamente, se eu vim aqui para o canto, eu consigo adicionar uma nota aqui, à medida que eu vou fazendo as coisas, eu simplesmente venho aqui e adiciono uma nota. Outra forma que eu acho legal de adicionar notas também no Apple Notes, se eu precisar anotar uma coisa muito rápida, eu simplesmente arrasto isso aqui, né? Arrasto daqui do meu celular, clico nesse ícone aqui,
e ele já vai abrir uma nova nota. Eu simplesmente venho aqui e digito o que eu quero. Digito o que eu quero. Então fica muito fácil de eu criar notas caso eu precise anotar alguma coisa muito rápido aqui. Isso simplesmente para mim é muito, muito bom. E útil também. Uma outra parada também, que como eu uso, né, o Mac para trabalhar e também eu tenho um iPhone, ele sincroniza entre todos os aparelhos. E é muito rápido a sincronização. Eu nem consigo metrificar quanto tempo demora, porque simplesmente quando eu digito aqui, ele já aparece no outro dispositivo para mim. Então é muito, muito bom. Porque às vezes eu estou escrevendo alguma coisa aqui no Notes, vou aqui para o roteiro e continuo ele aqui no meu computador e, assim, simplesmente surreal a velocidade com que as coisas sincronizam nesse sistema. E agora vamos ver como é que eu organizo as minhas notas aqui. Também a mesma teoria do TickTick, eu não coloco muitas coisas aqui, então eu basicamente tenho aqui, né, tem as coisas que são, as pastas que são geradas automaticamente pela app. Então as notas rápidas, que é essas notas que eu mostrei para vocês que eu tomo rápido, que é basicamente uma caixa de entrada. Depois eu arrasto ela. Quando eu tô com tempo, eu arrasto ela para a pasta que ela deve ser colocada. Já vou mostrar como é que eu faço. As notas compartilhadas também é automática. Todas as notas também é automática e notas também é automática. Se não fosse automática, eu deletaria tudo. Mas enfim, eu criei para mim aqui uma pessoal, uma de YouTube, uma de roteiros e um arquivo. E aí, basicamente, o que eu faço? Tudo que é nota pessoal, eu coloco na pasta pessoal. Então são coisas pessoais, como, por exemplo, número de pólice de seguro, algum protocolo que eu tenho que anotar, ou alguma anotação bem pessoal, e por isso que eu não vou abrir ela aqui para vocês, né? Mas, basicamente, é isso. Tudo que é uma coisa que eu considero pessoal, tanto de casa quanto pessoal minha, eu coloco aqui dentro. Anotação pessoal, quando eu fazia journaling, né, diário, eu coloco aqui dentro dessa nota, tá? Aí depois eu tenho a aba YouTube, que é basicamente tudo que a gente tem no YouTube. Então a gente tem aqui os links que a gente utiliza para pegar bem rápido, metas do YouTube, nossos preços para trabalhar com a gente, emissão de nota fiscal. Então tudo que tem a ver com o YouTube aqui, a gente coloca aqui dentro. Então, por exemplo, vou fazer um lançamento. Então eu coloco ali no meu TickTick, escrever roteiro de lançamento, planejamento de lançamento. Aí eu venho aqui pro Notes, né? Chegou lá no dia do TickTick, eu venho aqui pro Notes e escrevo ele aqui. Então eu coloco tudo aqui dentro. Nessa aba roteiro, é literalmente o que são os roteiros que a gente faz pro vídeo. Por exemplo, a gente tem esse roteiro desse vídeo aqui. Então, sempre coloco aqui um template, né? Por exemplo, eu tenho um template de roteiro, o que eu sigo aqui para publicar no canal, e na hora que eu tô fazendo, eu simplesmente preencho ele aqui. Então, dentro das minhas notas, eu também tenho templates para poder facilitar a minha vida. No template desse vídeo, por exemplo, aqui, eu tenho aqui as ideias de thumbnail com algumas referências, né? Provavelmente foi essa que você clicou para entrar no vídeo. E aqui eu tenho tudo que eu vou falar. Normalmente eu não coloco exatamente tudo que eu vou falar, só algumas partes que eu considero interessante, e aqui eu coloco alguns pontos que eu tenho que falar durante o vídeo. Obviamente eu vou esconder aqui os próximos pontos, né, os próximos aplicativos que eu vou usar, mas basicamente na aba roteiro a gente tem isso. E na aba arquivo é literalmente tudo que eu não uso mais, que não se encaixa em nenhuma dessas pastas. E a aba arquivo é literalmente tudo que eu vou anotando que eu não vou utilizar mais. Por exemplo, os passos na Espanha, quando a gente mudou para cá, tudo que a gente tinha que fazer para a gente ficar aqui certinho na Espanha. Inclusive a gente estava no processo de fazer o NI, mas como ele já está feito, está no processo, a gente já vai dar aqui como concluído. E por que eu tenho só essas pastas aqui? Porque dentro do meu Apple Notes eu uso hashtags para marcar. Então, por exemplo, em vez de eu ter aqui clientes, parcerias e várias pastas aqui, eu uso hashtags. Então, em vez de organizar a nível pasta, eu organizo mais a nível hashtags. Então, por exemplo, eu poderia ter uma pasta aqui dentro do meu pessoal, os exercícios que eu faço. Mas o que eu decidi fazer? Uma hashtag exercício. Então, quando eu clico aqui em exercise, vem todas as notas que eu coloquei a hashtag exercise. Então, fica bem legal aqui essa separação e não fica com muita coisa. Então, literalmente, quando eu preciso de alguma coisa, eu simplesmente venho aqui na etiqueta, que seria a hashtag, e coloco aqui eu quero. Então, eu estou estudando para alguma coisa. Ao invés de ter uma pasta estudos aqui que encher o meu sistema, eu coloco aqui a hashtag do curso que eu estou estudando. Por exemplo, eu fiz o curso do Venda Todo Santo Dia, então eu tenho aqui todas as anotações que eu fiz no decorrer do curso, e aí eu vou anotando tudo bonitinho aqui, o que é interessante para mim. E aqui ficou muito mais fácil para mim, que o meu sistema fica com poucas pastas, mas fica com várias hashtags ali, e aí as hashtags não acumulam, não faz o sistema ficar muito cheio de coisa, eu ter que ficar criando pasta para cada contexto. E aí um exemplo de uso da hashtag, por exemplo, eu tenho isso aqui, por exemplo. Eu coloquei as notas rápidas aqui, e eu coloquei aqui uma frase que eu achei interessante. Eu tenho uma hashtag chamada quotes. Em vez de ter uma pasta, eu tenho essa hashtag. Eu coloco ela aqui e eu vou lá e arrasto isso aqui. Ela não tem interesse para o meu pessoal, não tem interesse para o meu YouTube, nem para meus roteiros. Então eu coloco ela em arquivo. Ela não vai ser deletada, mas também ela não tem uma categoria. Porém, se eu vim aqui procurar por quotes que está bem aqui, ela vai vir todas as frases interessantes que eu já tive, que eu já anotei aqui. Por exemplo, crie sistemas e não objetivos, comece com o resultado final na cabeça. Então tem várias frases que, se eu quiser ver, eu venho aqui em quotes, e ao invés de eu ter uma pasta aqui
com as frases, eu tenho tudo aqui dentro de uma hashtag. E o mais legal de usar hashtag é que ela unifica o que está dentro de todas as pastas. Então, por exemplo, se eu tiver uma nota, né, quotes, uma delas for relacionada a YouTube, estiver dentro da pasta YouTube, uma delas for relacionada à pasta pessoal e as outras estiverem arquivadas, por elas estarem com a hashtag quotes, ela vai aparecer aqui para mim, independente de qual pasta que ela tá. Então isso eu acho muito interessante, porque acaba unificando tudo sem criar várias coisas no meu sistema. E é basicamente assim que eu uso o Apple Notes. Tem formas mais simples de utilizar, que seriam fazer várias pastas, mas eu acho que desse jeito eu consigo unificar várias coisas em um só, utilizando a hashtag, e a tendência é que eu tenha, por exemplo, menos pastas, por exemplo, talvez uma pasta pessoal e uma só trabalho. E eu coloque, por exemplo, essa nota de roteiros como hashtag roteiros, ao invés de estar colocando ela como uma pasta separada. Então são aperfeiçoamentos que eu posso fazer no decorrer do tempo, e eu acho que usando as tags fica muito mais legal. O terceiro item que complementa o meu sistema de produtividade é o calendário do Google. E por que eu uso o calendário do Google? Primeiro porque ele é mais para pessoas, para terceiros, do que para mim mesmo. Então acaba que, tipo, se alguém tem uma reunião comigo ou qualquer coisa do Zoom, do Google Meet, acaba sendo criado esse evento no Google, e então eu uso mais o Google por isso, senão eu colocava tudo no TickTick. Porém, como o Google tem integração com o TickTick, tudo que vai no Google cai dentro do meu TickTick. Olha pra você ver que legal que fica. Quando, por exemplo, essa semana eu tive isso, né? Uma aula na academia, 2 aulas na academia que eu tive essa semana, tive que levar meu cachorro para tomar banho, né, para dar banho, o TED, e também amanhã é aniversário do meu sogro. E se eu marcar aqui os feriados na Espanha, também mostra os feriados que tá tendo. Inclusive, hoje é feriado aqui na Espanha. E o mais legal de tudo, que se eu virar aqui pro meu TickTick, mostra exatamente, olha, na segunda-feira foi feriado em Valência, na quinta, feriado da Espanha, o aniversário do meu sogro e os eventos que eu tenho aqui. E o mais legal, por exemplo, no meu aplicativo da academia, quando eu marco uma aula, já vai para o Google, e indo para o Google, automaticamente aparece aqui no meu TickTick e aparece na minha aba de tarefas hoje. Então, acaba que o Google, eu utilizo ele mais para terceiros, para outros aplicativos que adicionam eventos, para pessoas que adicionam eventos comigo, ou quando eu e o Stephanie, por exemplo, temos que levar o Ted para tomar banho ou para o veterinário, a gente cria esse evento no Google e ele automaticamente cai para o meu TickTick. Então acaba que o Google ele entra aqui como uma forma de outras pessoas colocarem eventos ou de outros aplicativos colocarem evento dentro do meu sistema que vai cair para dentro do TickTick. Então não tem muito o que falar aqui, já fui usuário complexo do Google, inclusive eu tenho vídeo mostrando aqui como que eu usava o Google e era bem complexo, mas agora fica mais simples porque vem tudo para dentro do meu TickTick e fica tudo em um só lugar, junto com minhas tarefas, meus hábitos e os meus projetos. E por isso que eu amo o TickTick. E quando a gente fala de gerenciamento de arquivos, eu utilizo o Google Drive. Eu utilizo ele há bastante tempo, todo mundo que tem um Gmail, uma conta no Gmail, vai ter um Google Drive, e a gente faz o pagamento do plano de 2 TB, porque basicamente tudo que a gente coloca dentro desse Google Drive. O jeito que eu organizo é dessa forma aqui, né? Se você entrar aqui no navegador, você vai ter essa tela aqui, né, que é a tela que todo mundo sabe, que todo mundo utiliza do Google Drive. E aqui eu tenho uma pasta Lincoln Lohan, Creatorpreneur, que é basicamente uma pasta trabalho, uma pasta de Quick Share e uma pasta de arquivo. E tem 2 exemplos aqui que eu vou utilizar para mostrar para vocês. Porém, eu raramente entro nessa tela. O que eu normalmente uso no Google Drive é isso aqui, ó. Eu clico aqui no meu Finder e eu coloco aqui Google Drive. E aqui dentro do Drive tem as mesmas pastas que a gente vê ali atrás. E o que é isso? É uma ferramenta chamada Backup and Sync do Google, que ele fica dentro do seu computador. E o que acontece? Alguns arquivos, se eu quiser, eles vão ficar sempre salvos no meu computador e não só na nuvem. E aí qualquer alteração que eu fizer aqui vai ir para a nuvem também. Então eu acho muito mais fácil de compartilhar. E como que eu separo as coisas aqui? Eu tenho a pasta número 1, que é a pasta Lincoln Lohan, que são coisas mais pessoais. Então coisas da casa, empregos, estudos, empregos aqui, por exemplo, currículo, contrato de emprego que eu tive, certificados e garantias que eu escaneio, e várias outras coisas aqui que são consideradas pessoal. Por exemplo, como a saída definitiva do Brasil, eu tenho os documentos da Receita Federal e tudo bonitinho aqui organizado nessa pasta. Eu tenho a segunda pasta, que é a pasta Creatorpreneur, que é basicamente tudo que envolve o nosso negócio, desde o nosso canal no YouTube a nossa empresa de freela. Então, contratos, documentos contábeis de cada ano, as taxas que a gente paga da empresa, documentos, né, por exemplo, os arquivos de branding, né, logo e essas coisas da empresa ficam dentro dessa pasta. Depois eu tenho uma pasta arquivo, que é basicamente tudo que eu não utilizo mais. Então, por exemplo, se ela não faz mais sentido, se eu não estou utilizando por agora, eu simplesmente jogo no arquivo, como por exemplo, dropshipping, que é uma coisa que eu tentei e não deu certo, mas eu também não quero perder os arquivos que eu criei e tudo que eu estudei sobre isso. Então eu deixo aqui dentro dessa pasta arquivo, tá? E eu tenho essa pasta número 3, que é a pasta Quick Share, que é basicamente uma pasta que eu compartilho
as coisas com as pessoas. Então, por exemplo, se alguém me pedir uma foto, ou se eu editei fotos para alguém, para um amigo, ou se eu tenho que passar algum documento, um PDF para um amigo, eu coloco dentro dessa pasta. E, eventualmente, eu, sei lá, depois de um mês, eu venho aqui e dou uma olhada. O que faz sentido aqui e o que não faz sentido e eu deleto. Então, basicamente, essas duas pastas aqui eu praticamente não compartilho, a não ser que seja com a Stephanie, né, a de negócio. A arquivo, também não. E aí eu tenho essa Quick Share, que é basicamente toda vez que alguém precisa de alguma coisa, eu jogo dentro dessa pasta. Então, basicamente, essa pasta aqui é uma pasta que algumas pessoas têm acesso. Então isso é bem legal para prevenir que outras pessoas tenham acesso a outras pastas do meu Google Drive, mas ainda assim conseguir compartilhar com as pessoas. E o mais legal de tudo, que se eu simplesmente dar um deletar aqui em todos esses arquivos aqui agora, não tem problema, porque eles são arquivos basicamente temporários que eu compartilhei com outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho duas pastas aqui agora que eu criei com meu amigo, consórcio de skin no Valorant. Pois é, a gente é desse nível, gamer desse nível. É uma coisa que tá aqui nessa aba aqui, que eu não costumo deixar nada dentro da minha tela principal do Google. Porém, foi uma coisa que eu fiz durante a semana e agora eu tô aqui para organizar. Eu simplesmente coloco ela na sua respectiva área, então ela seria no Quick Share. E treino do Vavá, que a gente treina pra gente dar uns tirinhos melhor lá no joguinho, também seria no Quick Share, que eu compartilho com meus amigos. E assim fica organizado o meu sistema de produtividade. É sempre uma pasta principal, do mesmo jeito que eu uso o meu Notas, do mesmo jeito que eu uso o meu TickTick, eu aplico pro meu Google Drive. Então são poucas pastas, né, poucas áreas, porém dentro dessas áreas eu faço uma coisa mais detalhada para cada uma das coisas que eu utilizo. E já dentro do sistema Google também, eu utilizo o Google Fotos. Eu falei com vocês que eu utilizo um Mac para trabalhar e um iPhone. Então, normalmente as pessoas usam o iCloud para poder guardar suas fotos. Porém, eu prefiro, né, usei por muito tempo o iCloud, pagava, porém hoje eu não pago o iCloud para também economizar uma grana e eu pago o Google Fotos, que já vem no mesmo plano que eu pago no Google Drive. E o Google Fotos tem vários benefícios em cima do iCloud para mim. O primeiro dele é que ele tem uma parada que chama Backup and Sync. Então, basicamente, quando você tem um Google Fotos no seu celular, ele sempre vai estar, né, se você configurar fazendo Wi-Fi ou nos seus dados, ele sempre vai estar fazendo o backup das fotos que você tem no seu celular. Aqui no meu já está mostrando que já foi completo o backup das minhas fotos, e aí ele tem essa parada aqui, ó, que fala 768 itens para ser deletados desse celular. O que isso quer dizer? Se eu clicar aqui, ele vai deletar todas as fotos e vídeos que eu tenho no meu celular que já estão no Google Fotos. Então libera espaço no meu celular, ou automaticamente, se você quiser comprar um celular com menos memória, você pode, porque as suas fotos vão estar salvas no Google Fotos. E o mais legal de tudo isso é que quando você entra no Google Fotos, tanto no celular quanto no navegador, você pode fazer o upload de alguma foto específica que você quer salvar, mas o mais legal de tudo é isso aqui, ó. A pesquisa do Google é surreal. Aqui já está dando a sugestão, se eu procurar por Portugal, vai mostrar coisas de Portugal, porque ele já tem ali da foto esses detalhes. A Apple faz isso, o iCloud faz isso, mas não tão bem quanto o Google, na minha opinião, tá? E aí você pode colocar aqui também pesquisas por lugar, por pessoas. Então, se eu clicar numa dessas fotos aqui, vai aparecer várias fotos que eu tenho dessas pessoas ou com essas pessoas. Mas o mais legal é que não só isso. Se eu procurar coisas como, por exemplo, dogs, né, que é cachorro, se liga só, vai aparecer todas as fotos que eu tenho cachorro. Se eu colocar animal, vai aparecer todas as fotos que eu tenho algum tipo de animal na foto. Então, tipo assim, é simplesmente surreal essa inteligência do Google e é por isso que eu uso o Google aqui. Em quesitos de produtividade, você já pode perceber aqui. Se eu simplesmente procurar um texto que está dentro de uma imagem que eu salvei no Google Fotos, ele também vai achar. Então já acelera muito quando eu preciso procurar uma foto específica por ter esse sistema tão inteligente. E também para salvar memórias que para mim são muito importantes, são memórias, fotos minhas, da minha família, de várias outras coisas. O Google Fotos para mim é um sistema muito confiável, é do Google e eu gosto bastante. E por último, outra coisa que me ajuda muito a me manter produtivo e não perder muito tempo com e-mails é o Spark Email, que é um aplicativo simplesmente surreal. Muitas funções dele que eu utilizo hoje foram implementadas no Gmail com o decorrer do tempo. Então muitas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês podem continuar fazendo dentro do Gmail. Porém, na época que eu adquiri esse e-mail, o Gmail não tinha essas funções e eu acabei aprendendo a utilizar elas dentro do Spark. Porém, se eu não tivesse tão acostumado com o Spark, talvez eu utilizaria o Gmail. Porém, já que eu estou acostumado, o time está ganhando, não se mexe, eu vou continuar no Spark por enquanto, até que eu tenha tempo para explorar o Gmail de uma forma mais produtiva. Mas o mais legal que eu acho do Spark é essa separação que ele tem aqui muito intuitiva, tá? Ele tem aqui uma separação por notícias, que é basicamente newsletters que você assina, que as pessoas te mandam e-mail. E também uma aba notificações, que são quando você recebe avisos, por exemplo, nesse caso do YouTube, da Apple, da própria Amazon,
que não são coisas tão importantes. E o que o Spark faz? Ele separa notificações e notícias aqui e ele só deixa e-mails que vieram diretamente de pessoas disponíveis aqui para você clicar diretamente, porque ele considera que apenas de e-mails de pessoas são importantes, que você tem que tomar ações instantaneamente. E aí como que eu faço todo o meu sistema aqui para sempre, todos os dias, chegar com 0 e-mails no meu sistema? Eu vou fazer para vocês aqui ao vivo com os e-mails que eu tenho. Eu pedi a Steph para me mandar um e-mail, então é o e-mail de uma pessoa. Vamos supor que eu estou pronto para responder Stephanie, né? Se eu for responder Steph, você vai fazer o quê? Clicar em responder. Então eu aperto o R aqui e já começo a digitar o e-mail para Stephanie. Eu uso muito esses atalhos aqui dentro do Spark. Se eu preciso encaminhar, eu simplesmente clico aqui e encaminho para as pessoas que eu necessito encaminhar esse e-mail, tá? Porém, uma coisa muito interessante que tem do Spark é isso aqui. Vamos supor que esse é um e-mail e nesse momento eu não posso responder agora ou só vou responder semana que vem. Eu aperto o botão S aqui no meu teclado e ele vai abrir essa tela. Eu posso agendar ele para qualquer uma dessas datas, olha, que eu pré-configurei. Já veio algumas pré-configuradas, só dei uma ajeitada. Posso responder ele hoje, essa noite, amanhã, amanhã à noite, no fim de semana, na próxima semana, ou em uma data personalizada. Então vamos supor que isso aqui é um e-mail que a Esther está falando, amor, lembrar de ir no veterinário dia 15. Eu aperto o S aqui, aperto o dia 15 e já vai aparecer aqui, olha, domingo, dia 15 de outubro, para eu agendar esse e-mail para me lembrar às 3 da tarde. Assim, é simplesmente surreal, porque não necessariamente eu preciso responder esse e-mail agora, eu simplesmente vou dar um atraso, né? Vou adiar esse e-mail para ele voltar para minha caixa de entrada no dia que eu precisar. Vamos supor que eu coloquei ele para responder amanhã, ele amanhã, às 9 horas da manhã, ele vai aparecer aqui para mim. Beleza? Então você tem todas essas opções, que é muito massa, eu gosto bastante com todos esses atalhos aqui. Então vamos supor que eu vou responder a Stephanie amanhã, eu simplesmente clico aqui em Enter e ele já sumiu e aparece aqui para mim. Ó. Se eu quiser desfazer, eu clico aqui. Porém, vou manter esse e-mail aqui para amanhã às 9 da manhã. E aí, o que acontece com essas outras duas coisas aqui? São coisas que não são tão importantes. Você pode simplesmente marcar todos como concluído, né, clicando com o botão direito, ou você pode remover todos para a lixeira, porque eles são notificações e newsletters. Se não te interessa, simplesmente deleta, você já alcançou seu e-mail limpinho no final do seu dia. Mas se você quer ver um por um, olha o que eu faço. Eu abro esse e-mail, né? Então, eu abro aqui o primeiro e-mail, e aí tá aqui o e-mail, você vai ler e tal. E o que eu já faço? Eu já fico uma mão no teclado no delete, no delete e nas setinhas e uma no E. O que acontece? Se o e-mail não me interessa, eu vou aqui com a setinha, né, para baixo e para cima para ler o e-mail. Se eu quero arquivar o e-mail, eu aperto a letra E. Se eu quero deletar o e-mail, vou dar um Ctrl Z aqui, ele volta o e-mail ali. Se eu apertei alguma coisa errada, ele voltou. Se eu quero deletar o e-mail e não quero ver ele mais, eu aperto deletar e ele vai literalmente ser deletado. Então vamos supor que eu estou vendo meus e-mails aqui, eu não quero perder nada, porque eu não queria deletar tudo de uma vez sem ver, e eu quero simplesmente ver os e-mails que eu recebi. Eu venho aqui, isso aqui eu vou arquivar, não me interessa tanto. Aqui eu também vou arquivar que não me interessa tanto. Esse aqui da Upwork mostrando trabalhos que me interessam, não me interessa, eu vou deletar. E esse aqui falando que o par de malas, como foi o desempenho do par de malas no último mês. Nossa, achei interessante. Vou mostrar para a Stephanie amanhã, eu vou dar um snooze e vou colocar amanhã às 9 para eu mostrar a Stephanie. Pronto, já limpei o meu e-mail. A mesma coisa aqui com notícias, ó. Por exemplo, isso aqui é a newsletter, praticamente eu vou deletar todos, porque eu já olhei aqui, nenhum desses me interessa. Eu posso dar o delete. E aí, tá aí. Minha inbox está limpa com tudo que eu precisava fazer. E por isso que eu acho o Spark simplesmente surreal. Como eu te disse, eu já vi outros vídeos que o Gmail faz esse tipo de coisa hoje, mas eu nunca, na época que eu usava, não achava que ele fazia de forma tão eficiente quanto o Spark. E é isso, esse é o sistema, né, os aplicativos que eu uso e tem todo o meu sistema de produtividade para adicionar tarefas, adicionar notas, salvar minhas fotos, organizar meus arquivos, enviar arquivos para as pessoas e receber arquivos. Porém, é aquela coisa, o sistema sempre está melhorando e sempre que eu vejo uma ideia, se é uma coisa que eu acho que está pecando no meu sistema, eu vou adicionar essa coisa e vou testar. E depois de testado, se eu acho legal, ele adiciona no meu sistema. Pode ser que daqui a 2 anos eu esteja exatamente com esse mesmo sistema, ou pode ser que daqui a 2 anos eu tenha mudado algumas coisas nesse meu sistema e ele seja completamente diferente. Mas a ideia aqui era te dar algumas ideias do que você pode fazer com cada uma dessas áreas que eu mostrei para vocês, e eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui, eu recomendo muito que você clique nesse vídeo aqui, que é uma playlist do TickTick, né, que eu mostro para você tudo o que você precisa para dominar o TickTick e quem sabe fazer dele, como eu fiz, o coração do seu sistema de produtividade. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês curtam esse vídeo, e eu fui!